Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero fazer uma leitura para o nosso devocional de hoje, em Mateus capítulo 14, o versículo 13 a seguir. Eu vou estender um pouco a minha leitura porque eu quero passar um entendimento do texto. Diz assim a palavra: E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E, sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é necessário que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, partindo-os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada a tarde estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas aquela vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Eu quero parar para refletir nessa manhã como que nós somos preparados para enfrentar dificuldades na nossa vida. Às vezes nós criamos um mito que quem está na vontade de Deus não vai passar por tribulações, problemas e dificuldades. Isso é um grande engano. A Bíblia Sagrada nos mostra que no decorrer do tempo todos os homens de Deus, todas as pessoas de Deus na história, eles passaram por provações, tribulações e grandes dificuldades. Enfrentaram a fúria do mar, enfrentaram a companhia de leões, enfrentaram o fogo, enfrentaram a espada, enfrentaram a morte, até muitos dos escolhidos, chamados de Deus, e aqueles que andam e fizeram segundo a sua vontade. Nós, como cristãos, precisamos entender que a grande promessa de Deus é a vida eterna, que todas as coisas e benefícios que alcançamos nessa vida, eles servem como sinais da nossa fé e da nossa vida com Deus. Mas a grande expectativa de Deus é que nós adentremos a vida eterna. Tudo aqui é nosso, e Deus abençoa naquilo que é nosso. Ele foi sagrado do Senhor e Ele cumprirá os desejos do teu coração. Mas a grande expectativa de Deus com a nossa vida é a nossa vitória completa, plena e absoluta, quando nós entraremos na eternidade, alcançaremos a vida eterna com Cristo. Olha bem, os discípulos aqui, eles passam por uma experiência de um milagre extraordinário. Eles viram pela primeira vez Jesus multiplicar pães. Aquilo era algo extraordinário e é até hoje. Se isso acontece como aconteceu naquele momento, naturalmente chamaria a atenção das multidões. Olha bem, Jesus faz um grande milagre. No versículo 22, e diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Olha bem, Jesus tinha uma multidão grande, muito grande, cerca de 5.000 homens. E onde se acha 5.000 homens, se acha outro tanto de mulheres e outro tanto de crianças, certamente os acompanham. Pois é, Jesus faz um milagre. Jesus dá uma ordem aos discípulos. Eu vou te perguntar, quem foi que mandou os discípulos entrar no barco e atravessar o mar? A Bíblia diz no versículo 22 que foi o próprio Jesus. Se o próprio Jesus mandou eles atravessarem, eu quero te perguntar, era a vontade de Deus ou não era a vontade de Deus que eles atravessassem o mar? Você vai me responder que sim, porque a palavra de Deus diz que Jesus mandou eles fazerem isso. Eu quero falar uma coisa,
O que aconteceu quando os discípulos foram entrar no barco e obedeceram a Jesus? Veio uma tempestade. As ondas açoitaram o barco e eles ficaram apavorados. O que eu quero tirar daqui para apresentar para você é a seguinte ideia. Mesmo que nós estejamos fazendo a vontade de Deus, isso não quer dizer que estaremos isentos de problema. Um dia os discípulos olharam, no capítulo 9 de João fala sobre essa passagem, fala assim, olharam um homem cego e disse assim, perguntaram assim, Senhor, quem pecou? Foi ele ou foi os seus pais que pecaram para que ele nascesse cego? Isso era uma tradição dos judeus, que todo pecado, que toda dificuldade era consequência de um pecado. Jesus disse a ele assim, olha, nem ele pecou e nem seus pais. Isso não é motivado por isso. Existem coisas que acontecem na nossa vida que é para que se manifeste a glória de Deus. Existem dificuldades que nós passamos, é para nos moldar, para melhorar a nossa fé, para melhorar a nossa confiança. E nem tudo é castigo. E essa tempestade, ela revelaria, essas ondas agitadas, elas revelariam uma parte gloriosa de Jesus que os discípulos ainda não conheciam. Quando estavam com medo, estavam sozinhos dessa vez, Jesus não estava no barco. Em outra ocasião, Jesus estava dormindo no barco, acalmou a tempestade. Dessa vez, diferente, alguma coisa diferente aconteceria. Os discípulos, olhando para frente, viu alguém andando sobre as águas. O primeiro pensamento que tiveram é que fosse um fantasma. Olha bem, fantasmas não existem, nós sabemos disso muito bem hoje. Mas dá para entender que aqueles homens ainda estavam atrelados a uma cultura antiga, uma cultura do passado. Infelizmente, nós vemos certas expressões da boca de crentes mais ou menos no mesmo sentido. Olha, Jesus estava andando sobre as águas. Jesus revela-se numa forma que eles não conheciam. O que eu quero dizer com isso? É que ter dificuldades na vida não determina que nós não estamos no centro da vontade de Deus. Estar no centro da vontade de Deus não determina que nós não teremos dificuldade. Porque aqui é muito claro que a ordem era de Cristo e a Bíblia é clara em dizer que eles foram afligidos por uma tempestade, afligidos pelo agitar do mar. A Bíblia diz, no capítulo 11 de Hebreus, na galeria dos heróis da fé, fala de histórias que nós conhecemos. Fala de Abraão, fala de Noé, fala de vitoriosos, pessoas que foram glorificadas em vida, foram honradas por Deus na sua vida. E nós, às vezes, nos detemos à lembrança dessas pessoas. Se você for ler do capítulo 11 de Hebreus, a partir do verso 36, você vai achar pessoas que foram queimadas, foram cerradas ao meio, pessoas que morreram por causa da sua fé. E estes são os heróis mais reconhecidos por Deus, não por nós, mas por Deus é os mais reconhecidos. Aí o escritor aos Hebreus fala assim, homens que o mundo não era digno de tê-los, tamanha era a sua fidelidade e a sua fé. Eu quero te dizer uma coisa, eu e você precisamos estar prontos a enfrentar nossas dificuldades de cabeça erguida e nunca desistir da nossa fé. Eu e você precisamos entender que mesmo que nós estejamos obedecendo à vontade de Deus, não estaremos isentos a passar provações e a passar dificuldades. Não desista diante das suas dificuldades. Não desista quando o mar agitar, porque Deus pode se revelar a você de uma forma que você nunca viu nesse momento. Mas não fique preso a essa falsa ideia que Deus só está na tua vida, que você só está na vontade de Deus se tudo estiver dando certinho. Não se engane com isso. Existe uma frase que diz assim, nem tudo que dá certo está certo. Porque isso não define a vontade de Deus. O que define a vontade de Deus é nós obedecermos a sua palavra e as suas ordens. Mas você pode passar dificuldade sim na vida, mesmo obedecendo a palavra de Deus. Falta-me tempo.
para dar exemplos, como de José no Egito, como de Sadraque, Mesaque e Abednego na cova, na fornalha, de Daniel na cova, de Jeremias sendo perseguido pelos sacerdotes no seu tempo, por Isaías sendo afrontado e por tantos homens de Deus que viveram no centro da vontade de Deus e, no entanto, tiveram muitas dificuldades na vida. A diferença é que eles guardaram a fé e nunca deixaram de ser fiéis. Pense nisso e que Deus te dê um bom dia hoje, em nome de Jesus.